Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um fórum online. Eu sou Adriana Vieira, sou supervisora do setor educacional da Controlab. A nossa ideia hoje é a gente esclarecer algumas dúvidas relacionadas aos nossos relatórios do ensaio de proficiência, ok? Não deixem de interagir conosco, de colocar as dúvidas de vocês no chat, ou até mesmo levantar a mão, utilizando a ferramenta aí que é uma ferramenta do Google Meet, que sempre que possível a gente vai interromper para poder esclarecer as dúvidas de vocês, tudo bem? É importante só eu comentar que esse fórum, ele está direcionado para o segmento do clínico, porque a gente vai abordar algumas funcionalidades que, por enquanto, ainda não está aplicado para os outros segmentos, mas a gente já está estudando melhoria, já estamos estudando para poder contemplar nos outros segmentos. Então, por isso, nós vamos fazer um segundo fórum online sobre o mesmo assunto, porém mais direcionado para os outros segmentos, e vai ser na próxima semana, tá? Na próxima terça-feira, tudo bem? Só mais um aviso, no final dessa transmissão, né, mais para o finalzinho, a gente vai disponibilizar no chat um link para vocês preencherem com o nome, com o e-mail de vocês, para a gente gerar posteriormente o certificado. E também, nesse mesmo link, a gente vai disponibilizar, vai estar disponibilizado, né, uma pesquisa de satisfação para vocês participarem. Eu peço a participação de todos, porque é muito importante para a gente conhecer o olhar de vocês para essa atividade. Tudo bem? Bom, deixa eu colocar aqui no modo apresentação para a gente iniciar. Então, vamos falar um pouco agora da Controlab, né? Nós somos uma empresa que estamos em constante evolução, estamos sempre buscando implementar soluções viáveis e úteis para os laboratórios. Então, nós temos diversas acreditações e reconhecimentos, e em uma dessas acreditações é a norma ISO 17043, que habilita os provedores de ensaio de proficiência. E nesse contexto, a gente traz aqui as soluções da Controlab, né? O nosso pioneirismo em diversas soluções e serviços, programas, reflete o nosso compromisso com o laboratório, com você, que é o nosso cliente. Então, falando um pouco do fórum online, né, a gente ele foi criado na expectativa de melhorar a sua experiência conosco, com os nossos serviços, e de atender às suas necessidades. Então, a nossa proposta hoje não é dar uma aula aqui sobre os relatórios, sobre o ensaio de proficiência, mas sim a gente conversar sobre os nossos relatórios, trocar algumas informações, compartilhar alguns casos que a gente observa aqui na nossa rotina, aqui como provedor, compartilhar com vocês e trazer, né, levar, e que vocês consigam obter isso e levar isso como um valor para a rotina de vocês, tudo bem? Então, o nosso tema hoje é extraindo valor na análise de relatórios para aprimorar a rotina. Então, como eu me apresentei, eu sou a Adriana Vieira, supervisora do setor educacional da Controlab, mas eu também estou aqui com o Dr. José Antônio Tesser Poloni, que é o nosso gerente educacional, e também com o Cláudio Bastos, que é o nosso gerente de serviços. Os dois, junto comigo, vão conduzir essa conversa, interagir com vocês, né, sempre que possível, responder as dúvidas de vocês, para que a gente possa auxiliá-los sempre que possível, tudo bem? Então, falando de ensaio de proficiência, nossa proposta hoje é falar brevemente agora sobre a importância do ensaio de proficiência,
Em seguida, a interpretação de relatórios, falando dos gráficos, abordando um pouco mais sobre o índice de desvio e as legendas que estão no relatório de avaliação. E finalizando com as considerações finais. Parece pouco, mas não é não. Bom, como nós vamos conversar sobre os relatórios do ensaio de proficiência, é interessante que a gente tenha em mente, né, a importância do ensaio de proficiência, né, para que a gente possa ter, a gente possa extrair valor desses relatórios. Então, um dos pontos, né, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos que é importante a gente ter em mente, e um desses pontos é que o ensaio de proficiência possibilita mais agilidade e eficiência nas análises de desempenho. A gente vai ver isso ao explorar o relatório de avaliação, explorar o perfil de resultado, e com isso, ele vai simplificar os processos de auditoria, porque vai fazer com que os seus dados sejam mais rastreáveis, né? E evidenciar conformidade com as legislações, aprimorando dessa forma o conhecimento das análises. E também vai possibilitar a comparação mercadológica e a identificação de tendências na rotina que não são percebidas de outras formas. E a gente vai ver isso explorando os nossos relatórios. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém abriu o áudio? Tudo bem? Ok. Então, falando do relatório de avaliação, que vai ser o primeiro documento que a gente vai explorar. Pessoal, queria só também comentar, né, na verdade, que eu vou manter a nossa apresentação em PowerPoint, né, dessa forma, porque é a melhor forma que nós vimos de demonstrar alguns casos para vocês, porque se eu mantivesse no sistema online, como vocês acessam aí no laboratório, tornaria essa demonstração um pouco mais limitada. Então, no formato de PowerPoint, eu consigo trazer alguns casos para vocês com mais facilidade. Tudo bem? Só lembrando, pessoal, para quem está entrando agora, que esse fórum, ele está mais direcionado para o segmento, ele está direcionado para o segmento clínico, mas que na próxima semana a gente vai fazer um outro fórum sobre o mesmo assunto, porém direcionado para os outros segmentos, ok? Em função das funcionalidades que a gente vai abordar e que ainda, por enquanto, a gente não contempla os outros segmentos, ok? Então, vamos lá. Bom, aonde a gente encontra, né, o relatório de avaliação? Eu vou acessar primeiramente o sistema online. No sistema online, entrando aqui nesse tópico de ensaio de proficiência, eu tenho um menu, né, um tópico de central de controle. E aí, nesse tópico, eu tenho acesso a todos os exames e módulos que estão disponíveis essa funcionalidade. E aí, eu filtrando, né, pesquisando pelo meu ensaio de interesse, que nesse caso é o ácido úrico, e pesquisando pelo meu módulo de interesse, que nesse caso é bioquímica 1, poderia ser líquidos cavitários, por exemplo, porque esse exame em específico, ele aparece em outro módulo, em função da diferença de matriz que ele apresenta. Então, clicando no módulo de bioquímica 1, eu entro no relatório de avaliação. E o relatório de avaliação, pessoal, qual é a importância dele, né? Na verdade, ele vai conter ali informações que vai auxiliar na tomada de decisão, na sua análise clínica. Ele vai conter o que ele é, né, na verdade. Ele é um resumo estatístico do seu laboratório. Diferente do segundo documento que nós vamos ver mais por final, o perfil de resultado, que é um resumo estatístico de todos os dados, já é um resumo público. O relatório de avaliação, não, já é um relatório particular do laboratório, individual. Então, vai constar o desempenho do laboratório naquela rodada. Então, aqui é um exemplo de relatório de avaliação, onde a gente vai detalhar um pouco as informações que constam nele. Então, aqui a gente tem o conjunto analítico, né? Informações do kit, equipamento,
ID, geração, que são informações que são reportadas lá no formulário online. O ID, pessoal, é a identificação daquele equipamento no ambiente onde ele está inserido, onde ele está localizado. A gente é mais para a rastreabilidade do laboratório, a gente não utiliza essa informação para formação de grupo, por exemplo, diferente da geração, que já é utilizada para a formação de grupo e que está presente e que é solicitada em alguns casos como o sistema orto, que existe diferença entre as gerações do sistema. O item, que a gente tem as informações do item, que é enviado para o seu laboratório para análise. O grupo de avaliação, que corresponde ao grupo onde o seu laboratório está alocado, está inserido para gerar a estatística dos dados, ou seja, onde você será avaliado. Ah, mas Adriana, o que é o 263? Quais são os outros grupos que estão nesse grupo, quais são os outros sistemas que estão nesse grupo de avaliação? Eu preciso consultar o perfil de resultados, que a gente vai ver mais para o final, para poder consultar essas outras informações, certo? Também tem a coluna de quantidade de laboratórios, a média do grupo, os dados referentes à variação dos resultados relacionados ao desvio padrão e o coeficiente de variação, a faixa de avaliação do grupo, o resultado do laboratório, lembrando que esses dados de média, os dados de variação, a faixa, é para cada item, ok? E também para cada grupo. A avaliação, propriamente dita, do item, né? Se ele recebeu adequado, vai ficar com a sigla A, inadequado I, não avaliado NA, né, e a gente vai explorar um pouco mais à frente os tipos, né, de não avaliados que a gente identifica no relatório, e não respondido. Além disso, a gente também tem as informações de índice de desvio, que mostra a distância do seu resultado frente à média do grupo. O índice Z, que representa a distância dos seus resultados frente à média e o desvio padrão do seu grupo, né, a variação. E esses dois últimos pontos, que é o erro total do item e a combinação, que é a combinação do erro aleatório com o erro sistemático, e a informação do erro sistemático, são dois pontos que só serão exibidos se o laboratório definir a especificação da qualidade. Ah, mas o que é essa especificação? É o laboratório especificar, por exemplo, né, se aquele erro obtido por ele é aceitável ou não, ou seja, se vai gerar um impacto para a decisão médica, se vai gerar ou não um impacto para a decisão médica. Entrando aqui no relatório, só um minuto. Ainda no central de controle, a gente tem a possibilidade de visualizar o acumulado geral. Esse acumulado, vocês vão visualizar a cada rodada e também o acumulado geral, ok? E vocês podem pesquisar a partir do ensaio específico, né? Então, tem várias formas de você pesquisar, pelo módulo, pelo ensaio, pelo status daquele módulo. Só um minuto. Se o laboratório, se você, para aquele determinado ensaio, reportar mais do que um sistema, você tem a possibilidade de selecionar aqui nessa ferramenta mais, e você vai observar o acumulado. Alguém quer falar algo? Não? Acho que não, Adriana. Ok. Então, clicando naquela ferramenta de mais, vocês vão ter a possibilidade de observar o acumulado de cada sistema. Tá? Lembrando que é importante vocês reportarem, né, o resultado de cada sistema, de cada instrumento que vocês têm no laboratório. É uma possibilidade que vocês têm de garantir a qualidade de todos os instrumentos em uso no laboratório. Inclusive,
nós fizemos um fórum online sobre esse assunto, onde a gente abordou as mudanças no ensaio de proficiência para ficarmos em conformidade com a RDC 786 de 2023. Então, eu convido a todos que não assistiram a esse fórum a acessarem o site no menu Ajuda para assistirem e conferirem esse conteúdo. Tudo bem? Adriana, posso fazer uma interferência rapidinho? Gente, boa tarde a todas e todos. Como a Adriana já me apresentou, eu sou o Cláudio. Só queria fazer uma pontuação com relação ao reporte de múltiplos sistemas, né? A possibilidade de você reportar é para fazer um monitoramento, né, para todos os equipamentos que você utiliza na sua rotina, né, independentemente se ele seja um de backup ou se seja o principal. Tá? Então é muito importante que vocês acessem esse encontro online que foi feito para poder ter mais informações, tá? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudar. Obrigado, Vera. Perfeito, Cláudio. É isso mesmo. Então, vamos lá. Então, aqui, retornando ao relatório de avaliação, a gente tem a possibilidade de clicar aqui na palavra gráfico para acessar a área de gráficos. Nós sabemos que os gráficos, eles nos trazem informações valiosas porque a gente consegue identificar rapidamente um tipo de erro, a gente consegue, e dessa forma, auxiliar de uma forma rápida, né, a nossa tomada de decisão. Então, aqui nessa área de gráfico, a gente vai ter o erro total, né, o gráfico do erro total. Lembrando que, assim como eu comentei lá no relatório de avaliação, no gráfico também as informações do erro total só serão exibidas se o laboratório tiver definido a sua especificação da qualidade, mas é interessante vocês saberem, né, vocês terem isso em mente, que com base nessa especificação, o gráfico ele vai trazer visualmente se os resultados obtidos nas rodadas estão dentro do erro total permitido, né, que foi definido por você, pelo laboratório, ok? Além disso, vocês também têm a visualização do gráfico do índice de desvio, que a gente vai explorar um pouquinho mais à frente, esse gráfico, e o índice Z. Se vocês clicarem aqui no gráfico por concentração, vocês também vão ter a informação do gráfico por concentração dos mesmos parâmetros que nós vimos, porém agora por concentração. É interessante esse gráfico por concentração, porque permite o laboratório identificar, por exemplo, se um comportamento atípico que ele obteve em uma rodada está relacionado com alguma concentração específica, certo? E, inclusive, isso está muito alinhado também com a questão da gente encaminhar mais de 2 itens na rodada, né, múltiplos itens, porque em função dessa conduta, né, de enviar múltiplos itens, a gente consegue variar as concentrações e assim vocês contribuir para essa análise de vocês, certo? Adriana, temos algumas perguntas aqui no chat, a gente vai tentar responder ao longo desse bate-papo, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, o doutor Everildo Domingues, ele está pedindo para a gente simular como reportar os resultados em mais de um sistema analítico. Doutor Everildo, nesse encontro online que a gente fez, né, que a Adriana, nesse fórum, perdão, a gente tem esses exemplos de como reportar, então eu convido o senhor a assistir esse encontro online. Caso o senhor ainda continue com alguma dúvida, né, entre em contato com a gente que a gente faz passo a passo, tá, de forma online com o senhor, tá ok? Exatamente, nesse fórum online que nós abordamos, as mudanças do ensaio de proficiência, você consegue ter esse passo a passo, mas de qualquer forma, como o Cláudio falou, se você não conseguir compreender, ou se tiver alguma dúvida mesmo assim, entre em contato com a gente. Adriana, a gente tem outras perguntas aqui relacionadas à especificação, né, da qualidade. Doutora Valesca Cabral e a doutora Ibera Brandão, se falei errado, me peço desculpas. Essa parte da especificação, doutora, a gente vai responder ao final, tá, do nosso encontro. Caso a gente não dê tempo, a gente vai fazer essa resposta por e-mail para vocês,
tá bom? E aqui a gente tem mais uma pergunta com relação à doutora Ellen Moreira, muitas dúvidas em relação a essa exigência de todos os equipamentos de reporte de múltiplos sistemas, tá? Algumas amostras não serão suficientes e gerará custo. Os laboratórios estão fazendo em todos os equipamentos, todas as rodadas? Se você me permite, Adriano, eu vou responder, tá? A gente acompanha que ao longo da... Inclusive, também foi tema, está discutido nesse fórum, sobre esses múltiplos sistemas. A gente vê que a grande maioria dos participantes estão respondendo com múltiplos sistemas, né, com mais de um equipamento. E para a gente verificar essa questão do custo, né, com relação às amostras, é importante que entre em contato com a Control para ver qual é o volume que vocês precisam, para ver se a gente consegue fazer, vocês reportarem com esse único material que é enviado ou não. Tá? Então é importante que você entre em contato com a gente, para a gente analisar cada caso aqui junto com vocês, tá bom? Cláudio, tem mais uma pergunta ali, sobre o gráfico do erro total. Se só é permitido se usarmos o controle interno do provedor. Então, Polônia, isso daí estaria junto com a parte lá da especificação que a gente vai falar no final, tá bom? Isso, está relacionado com a especificação da qualidade. Isso. Adriana, você pode continuar, por favor? Voltando, o foco mais em ensaio de proficiência, por isso que a gente não está dando um foco com a especificação e mesmo com a questão do erro total, tá bom? Pode dar continuidade, Adriana. Tá ótimo, Cláudio, obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Então, explorando agora um pouco mais o índice de desvio, né, foi uma demanda, inclusive, que a gente observou, né, de dúvida de vocês, né, nos nossos atendimentos, né, que a gente recebe de vocês e até mesmo na enquete que nós fizemos previamente a essa atividade. Então, o índice de desvio, ele vai demonstrar o desempenho do laboratório, o distanciamento dele frente ao critério adotado pelo provedor, né, a média do grupo. Então, a gente observa aqui nesse gráfico que se o laboratório ele estiver entre 1 a menos 1, os resultados dele estarão adequados, né? Estarão dentro da faixa de avaliação. Significa que o desvio, o desvio que ele obteve é pouco significativo, né? Está bem controlado, digamos. Então, os resultados que estão fora dessa faixa estarão adequados. Então, nesse exemplo aqui rápido de relatório de avaliação, a gente observa que o laboratório obteve um desvio de menos 5,99, demonstrando que ele está bem abaixo da faixa de avaliação. Agora a gente vai ver alguns exemplos, né, para contextualizar essa explicação de índice de desvio. A gente vai trazer alguns exemplos para a gente conversar, tudo bem? Então, o primeiro exemplo, a gente observa aqui 4 rodadas, mas na primeira rodada, dezembro de 2021, a gente observa um comportamento um pouco mais atípico, certo? E aí, o que vocês acham que o gráfico está demonstrando para a gente, né? Será que ele está demonstrando, só visualizando um erro sistemático, um erro aleatório? O que vocês acham? Coloquem aí para mim no chat, por favor. Cláudio, doutor Poloni, podem ficar de olho, por favor? Claro. Pode deixar. O que vocês acham, pessoal? Se aí tem um erro sistemático, um erro Rapidinho, aleatório? pessoal. Algumas pessoas já responderam aqui. Erro sistemático, tendência, erro sistemático. Então, acho que a gente pode já ter uma resposta, né, Adriana? Tá ótimo, isso mesmo. Índices com valores muito próximos e mesma base vai indicar um erro sistemático. Então, o laboratório ele deve começar por avaliar a possibilidade de falhas na calibração, configuração do sistema e interferentes. Então, observem aqui no relatório de avaliação que os valores de índice de desvio que o laboratório obteve estão próximos. E a gente observa aqui no gráfico novamente, para comparar, né, para fazer uma relação desses valores frente ao gráfico obtido. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Cláudio? Perfeito, Doutor Poloni? Tudo certo. Então, vamos seguir. Adriana, Sim? não sei se vai comentar depois, mas esse exemplo também serve para ilustrar a importância da utilização de mais de uma amostra por rodada, né?
Serve também, mas eu acho que o próximo, doutor Poloni, está mais evidente essa situação. Perfeito. Mas vamos abordar no próximo. Adriana, Sim? temos uma pergunta aqui, doutora Elaine. Para drogas de abuso cabelo-pelo, tem esse índice de desvio também no relatório? Eu posso responder? Ou você prefere Pode, responder? pode. Então, Pode doutora responder. Elaine, a gente está fazendo de forma gradual, tá? Gradual, essa adesão de outros programas para também ter esses gráficos, tá? Drogas de abuso a gente tem a parte qualitativa, que não é o caso, que não contempla, né? Mas se tiver uma parte quantitativa, a gente está fazendo de forma gradativa para poder também ter esse gráfico. Tá? Então, no momento ainda não está disponível, mas a gente está em análise para disponibilizar em breve, tá bom? Obrigado, Adriana. Pode continuar. Perfeito. Então, vamos para o próximo gráfico. Então, observem aqui, ó, na rodada de março de 2023, o laboratório obteve um comportamento um pouco também atípico, certo? O que vocês acham dessa vez, né, que o gráfico está demonstrando para ele? Continua sendo um erro sistemático? Ou será que dessa vez é um erro aleatório? Coloquem aí no chat para mim, por favor. O pessoal Doutor já está Polônia. escrevendo Já respondendo, erro aleatório, aleatório, aleatório. Gente, que Isso aí, pessoal. ansiosos. Tão dinâmicos, tão dinâmicos. Ainda complemento, imprecisão, erro aleatório, tá perfeito. Muito bom. Então, é isso mesmo. Índices com grande variação entre eles vai indicar, de fato, um erro aleatório, né, fora do controle. Então, a ação que o laboratório deve tomar, né, inicialmente, é analisar os dados do controle interno. Percebam aqui que é um ensaio de proficiência dando indícios de um erro aleatório, quando o esperado, né, é um erro sistemático, mas não, ele também pode contribuir e dar indícios de um erro aleatório. Além disso, o laboratório pode verificar a preparação de reagentes, pipetagem, variedade no procedimento de testes, devido ao preparo do pessoal. E aqui também mostra o relatório obtido com os gráficos e, novamente, o gráfico, né? E aí comento o que o doutor Polônia havia sinalizado, né? Com essa questão, né, de múltiplos itens, né? Com o fato da gente encaminhar múltiplos itens, a gente consegue identificar rapidamente o tipo de erro. Porque se a gente enviasse, nesse caso aqui, apenas um item, por exemplo, a gente não ia conseguir identificar nessa rodada o tipo de erro. Então, como são 3 itens, a gente conseguiu identificar já nessa rodada o tipo de erro. Inclusive, pessoal, observem que na rodada de dezembro, a gente tem 3 itens, né? Um sinalizado com rosa, verde e azul, que inclusive, não sei se vocês perceberam, está indicando um erro sistemático, mas a gente focou na rodada de março. E na rodada de março, a gente só tem 2 itens? Não, né? A gente tem em vermelhinho lá um terceiro item, mas que ele já está sendo sinalizado em vermelho porque ele está já extrapolando a faixa do gráfico. Então, por isso que ele está sinalizado em vermelho, ok? Posso prosseguir? Alguma dúvida sobre essa questão? Pessoal, fiquem à vontade para colocar suas dúvidas, tá? Aqui no chat, que a gente, sempre que puder, a gente está aqui olhando para poder responder para vocês, tá bom? Pode continuar, Adriana. Certo. A gente vai para mais um exemplo, para finalizar essa questão do índice de desvio. Eu trouxe aqui mais um exemplo, onde na rodada de janeiro de 2022, o laboratório também está obtendo aqui um comportamento atípico, né? Considerem aqui, pessoal, que o laboratório ele já identificou, já analisou o controle interno dele e não identificou nenhum problema. Então, o que vocês acham que é nesse caso, né? O que o gráfico está demonstrando para a gente inicialmente e que já dá um alerta para o laboratório? Coloque aí no chat, por favor.
Erro aleatório, o pessoal está colocando. Mas eu acho que está sendo mais específico, né, Adriana? Isso, é aquela questão que eu comentei, que para considerar que o laboratório já analisou o controle interno e não identificou nenhum problema. Erro Isso aí, porque total. o erro aleatório ele é relacionado ao controle interno, pessoal. Então, ele já investigou isso. O que vocês acham? O Ele já Renato colocou investigou. aqui, ó, erro total, erro de digitação, erro de conversão, depois tem inversão de amostras, erro no reporte de dados, erro de transcrição, troca de amostra, digitação, conversão É, incorreta, erro de transcrição, mais completo do que isso, impossível. erro Só no vocês são preparo do muito controle. afiados. Muito bom. Muito bom. Índice, é isso mesmo, índices aberrantes, valores muito discrepantes, e indica, né, dá indícios de troca de material ou inversão de resultados no momento do reporte de dados. Então, o laboratório ele deve verificar inicialmente, né, já no primeiro momento, se a inversão dos resultados faria com que os dados se tornassem próximos ao valor designado, né, a média do grupo ou a faixa de avaliação, né. E é importante também verificar se outros ensaios que foram realizados com o mesmo material apresentaram o mesmo comportamento. Então, aqui a gente observa também o relatório com o índice de desvio, mas o interessante aqui é observar que se a gente invertesse os resultados, o laboratório ficaria com os dados, né, dentro da faixa de avaliação, ok? Aqui novamente o gráfico para a gente fazer essa relação do índice de desvio, né, visualizando os dados, né, no gráfico. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo, Sim, tá Adriana. tudo ok até o Vou momento. prosseguir. Então, vamos prosseguir, pessoal. Aqui, pessoal, entrando no relatório de avaliação ainda, vocês têm a possibilidade de clicar ali na ferramenta de gráfico mesmo e acessar uma área de gráfico histograma. Eu vi um barulhinho aqui, teve Teve alguma... uma mão levantada, desculpa, mas eu acho que a pessoa levantou e baixou. Eu acho que a pessoa levantou sem querer, possivelmente. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, pode colocar ali no chat, tá bem? Tá, ok. Bom, então, vamos prosseguir. Então, aqui clicando, né, nessa ferramenta, a gente acessa uma área de gráfico do histograma, que é uma outra forma de vocês analisarem também. Esse gráfico, ele ajuda o laboratório a verificar a dispersão de um grupo de dados e também vai permitir uma rápida comparação entre os grupos, né, entre o seu próprio grupo de comparação e também entre o grupo método, se estiver disponível para aquele ensaio que ele está analisando, e o grupo todos, um grupo mais genérico. Então, a gente tem as informações do laboratório, em laranja mais escuro, o grupo método, e em mais clarinho, né, em laranja mais claro, o grupo todos os resultados. Aqui a gente consegue explorar um pouquinho melhor esse histograma. Na linha verde, a gente tem as informações, o resultado do laboratório, e os demais, né, aqui embaixo, os demais do grupo dele, então ele consegue se comparar frente ao seu próprio grupo e também ao método e ao grupo todos. Aqui nas extremidades, em rosa, né, nessa faixa em rosa, se o laboratório estiver dentro dessa faixa, os resultados estarão fora da faixa de avaliação, e no meio, nessa parte branca, dentro da faixa de avaliação, certo? Adriana, acho que é válido Sim? comentar aqui, acho que é válido comentar, né, que esse gráfico, ele tem uma riqueza de informações, inclusive, aquele olhar que a gente fala sobre, não basta apenas verificar se eu estou adequado ou inadequado. Mesmo quando eu estou adequado, eu posso buscar um aprimoramento, posso verificar a necessidade de uma melhoria nos meus processos, na minha forma de trabalho, né? O posicionamento ali da linha, do local onde esse resultado está, demonstra que, ok, o resultado está adequado, porém, esse participante
poderia, ele precisa, né, os pares dele, os outros laboratórios, a maioria deles estão um pouco mais centralizados. Então, ele tem alguma coisa a mais ali para melhorar na rotina dele de trabalho. Isso mesmo, doutor Polônia. Perfeito. Isso, e fazendo ainda mais uma contribuiçãozinha, é possível ver, então, por exemplo, a gente, em alguns casos, a gente não consegue avaliar determinado participante, né? Ou porque não formou grupo, ou porque teve uma avaliação muito elevada. E esses gráficos aqui do histograma, eles conseguem passar uma noção, vamos chamar assim, para o usuário, saber se ele fosse avaliado, ele estaria com resultado adequado ou com resultado inadequado frente ao grupo método, né, referente ao equipamento, o kit que ele utilizou, que bioluminescência, turbidimetria, enzimático, enfim, dependendo do método que ele utilizou, e também frente ao grupo todos os resultados. A gente sabe que às vezes a gente não consegue fazer uma avaliação de determinado kit ou de determinado método, mas com a possibilidade desse histograma, o laboratório consegue ter essa visualização de ver como que ele ficaria frente aos demais participantes. Cláudio e Adriana, a Bárbara fez um comentário também relativo a isso, né, que isso é análise, ela coloca, isso é análise de tendência do seu resultado, mesmo quando se encontra adequado, o quanto o meu resultado ficou distante da média do meu grupo. Então, exatamente, o entendimento. E é tão bom a gente ler esse tipo de comentário, né, porque assim, a gente vê que essa é a verdadeira preocupação com o estágio de proficiência, né, não basta estar adequado, né, é importante sempre fazer uma análise do seu resultado. Adriano, se quiser. Até porque hoje... Oi, pode falar. Não, pode falar você. Não, eu só ia complementar, porque ele está adequado nessa rodada, mas ele pode estar próximo de um desvio que vai levar a uma inadequação na próxima rodada, né? Então, realmente, ele precisa fazer esse tipo de análise mesmo quando estiver adequado. Adriana, só quero vou fazer uma pergunta rápida para o pessoal. Vocês utilizam esses gráficos, visualizam eles, fazem uso dessas ferramentas? É bem rapidinho, é curiosidade mesmo. Isso já conheciam, né, também. Já conheciam. É. Porque isso é muito rico. As respostas que vêm são positivas. Sim. Legal. Sim, que bom. Tem também resposta que não conhecia, e conhecendo hoje. Então, perfeito. Excelente, pessoal. Então, válido. Justamente a ideia, essa atividade visa justamente isso, é mostrar para vocês os recursos que tem e o que pode ser extraído a partir dessas informações que estão disponíveis no programa mesmo, no relatório. Perfeito. Bom, então eu vou seguir. Então, eu trouxe aqui um relatório de avaliação qualitativo, ele está apresentado na versão PDF, né, porque lembrando que a funcionalidade do relatório no sistema online, ele está disponível, ainda não está disponível para todos os ensaios, mas a gente está estudando para poder implementar gradativamente para todos, né, inclusive para os outros segmentos, como eu comentei no início. Então, a gente aborda aqui o relatório de avaliação qualitativo no formato PDF, onde a gente tem as informações também de grupo de avaliação, né, que a gente já viu lá no quantitativo, o resultado aceito pelo provedor, né, considerando o consenso e o controle de qualidade do material, o resultado do participante, e o desempenho do laboratório, se é adequado ou inadequado, como nós vimos. Adriana, ainda, sim, pode falar. Desculpa, eu vou te interromper, é um complemento apenas porque é relativo àquele slide do gráfico, tá? Aí eu só vou ler aqui um complemento que a Bárbara colocou aqui, ó. Aqui avaliamos o ID de um resultado adequado quando ele se encontra em algum desses itens. Aí, número 1, se pelo menos um resultado da rodada apresenta ID acima de 0,75. Número 2, se todos os resultados apresentam ID para o mesmo lado, positivo ou negativo, e pelo menos um deles está acima de 0,5. E número 3, se a soma em valor absoluto de pelo menos 2 IDs for superior a 1,4. O Cláudio levantou a mão aí. Fala, Cláudio.
Eu já fico ansioso aqui para responder. Eu vou até fazer um complemento, foi a Bárbara. doutora Bárbara. Doutora Bárbara, e sim, esse daí é seu critério para avaliar, eu acho que está muito bem alinhado. E só para fazer um adendo, que a gente tem uma ferramenta no próprio na nossa central de controle, né, dentro do sistema online, a possibilidade de monitorar por meio de alertas os IDs. Né, se eles atingirem 0,5, 0,75, ele vai te dar um alerta para você poder ver o que tem que fazer em cada um dos ensaios, tá? É uma função que a gente ainda não está disponível para todos os ensaios ainda, mas a gente está evoluindo de forma gradativa a cada passo. Tá? Então, se a senhora não conhecer ainda isso, é muito interessante. Faz o seguinte, doutora Bárbara, entre em contato com o nosso atendimento, que eles vão fazer também, assim como como eu falei antes, do múltiplo reporte, né, para ele poder fazer um treinamento para vocês. É bem interessante, tá? Vale muito a pena. Obrigado, Adriano. Obrigado, Polônio. Valeu. Vamos lá. Então, seguindo aqui, eu trouxe um relatório de avaliação também semi-quantitativo, onde a gente vai ter as mesmas informações do qualitativo, o grupo de avaliação, resultado aceito pelo provedor, porém apresentado um pouco diferente, né, porque para esse tipo de resultado, né, de contagem celular, que no caso aqui é de líquor, né, líquor contagem celular, é apresentado por faixa de avaliação. A gente também tem as informações do resultado do participante e o desempenho do laboratório. Além disso, foi acrescentado recentemente, inclusive, as informações da estatística, que nesse caso de contagem celular, a gente utiliza a estatística dos quartis, né, por melhor se adequar ao tipo de dado. Então, a gente tem as informações do primeiro quartil, que representa 25% dos dados, da mediana, e o terceiro quartil, que representa 75% dos dados, ok? E a faixa de avaliação, que eu comentei há pouco, ela é baseada, né, ela é definida a partir do valor do NIQR, que é o desvio interquartílico. Essa sigla, ela foi inclusive ajustada recentemente para poder se adequar à norma ISO 13.528. Então, seguindo aqui, né, no final, ao final do relatório de avaliação, a gente tem as informações de algumas legendas, né, para simplificar o relatório, né, e melhorar o entendimento de quem está visualizando. Então, a primeira informação que eu trouxe aqui para poder ajudar a esclarecer é a identificação de EDU, que aparece no relatório de avaliação algumas vezes, né? O que é o EDU, né? Por que aparece o EDU? Por que isso acontece? O EDU é um ensaio oferecido por educação. Certo? Existem algumas situações para que isso aconteça. Eu trouxe aqui algumas principais, que eu considero as principais, mas se por acaso você observar no seu relatório alguma situação que não se enquadra dentro dessas, na sua ao analisar o relatório de avaliação, entre em contato conosco, cita para a gente a situação, a rodada, o ensaio, para a gente poder analisar e esclarecer por que aquele ensaio está educativo, certo? Então, a primeira situação que eu trouxe aqui para vocês é um ensaio com alta variação, né? Porque alguns ensaios dos participantes, eles podem não formar uma estatística consistente, né? Ou seja, apresentar uma alta variação, e aí a gente opta por manter esse ensaio educativo. É claro que, ao longo das rodadas, a gente continua avaliando, né? Estudando os dados desse ensaio, para ver se ele mudou de comportamento. Mas até que isso não aconteça, a gente opta por mantê-lo educativo. Adriana? Uma outra questão, sim? Desculpa, só antes de eu avançar, a Aline, ela faz um comentário que é relativo às explicações anteriores, logo anteriores. Temos casos em que nosso resultado está muito próximo da mediana, mas ao avaliar a faixa de aceitabilidade, nosso resultado está próximo do limite inferior ou superior. Ficamos sem entender se ficamos felizes em ter resultado próximo da mediana ou aplicar ações preventivas. É interessante a gente analisar esse caso. Qual o nome dela? A Aline.
Aline, se for possível, entre em contato conosco, descrevendo um ou dois exemplos que você observou essa situação, para a gente analisar o ensaio, a rodada, para poder esclarecer melhor para você essa questão, tudo bem? Que acho que fica mais fácil a gente É, visualizar a situação. Posso só fazer um complemento? Nesse caso, Pode? doutora Aline, é sempre importante, né? Eu acho que a senhora já deve estar com algum atendimento aberto, não tenho muita certeza. Que é sempre utilizar a mediana, né? Que é uma tendência central, que seria um dado mais confiável, tá? Mas a gente vai, acho que está com um atendimento aberto e a gente vai responder por lá melhor, tá bom? Obrigado. Tá ótimo. Então, mais alguma pergunta, doutor Polônia? Não, pode seguir, Adriana. Tá ótimo. Então, uma outra situação são ensaios com resultados previsíveis, né? Alguns analitos, eles só são disponíveis, né, em concentrações normais. Na verdade, a gente tem um dos nossos requisitos no ensaio de proficiência, é a gente enviar amostras com resultados desconhecidos, né? A gente precisa encaminhar concentrações imprevisíveis, que o laboratório não saiba. Então, quando a gente não consegue atingir esse requisito, né, o ideal é manter esse ensaio como educativo, até que o quadro mude, mas o ideal é a gente manter esse ensaio como educativo. Uma outra questão é os ensaios calculados, né? São ensaios que necessitam de outros parâmetros para obter a sua concentração. Então, eu trouxe aqui, inclusive, um exemplo de um ensaio que foi calculado e que foi educativo, né? Bilirrubina indireta, né? A bilirrubina direta, ela necessita de um cálculo, né, da bilirrubina total, da subtração da bilirrubina total pela bilirrubina direta. Então, para a gente evitar qualquer tipo de erro, né, para avaliação, a gente opta por manter esse ensaio educativo, para não trazer nenhum tipo de erro para a avaliação, erro relacionado principalmente com o cálculo que vai ser realizado, certo? Então, nesse caso, é educativo. Só fazendo uma complementação, no caso não é nem um ensaio, né? O método, né? Quando é método calculado nesse caso, né? Porque a gente sabe que tem alguns kits que analisam de forma direta a bilirrubina indireta, direta a bilirrubina indireta, ficou até meio confuso, mas e no caso, quando tem um método direto, a gente avalia normalmente, por enquanto não tem, no efeito de cálculo, a gente opta por colocar como educativo, tá? Vem como Pessoal, a opção calculada. Perfeito. Aproveitando, Perfeito, Cláudio. Adriana, aproveitando porque ainda é Oi. sobre o Edu, tem uma pergunta da Bárbara. Então, falando sobre ensaios educativos, né, Edu? Gostaria de entender por que temos alguns ensaios em que nós reportamos, mas ele não é avaliado nem como educacional, não sai no relatório de avaliação. Exemplo, módulo de hematoscopia, outras condições de série branca, vermelha e plaquetas, e eletroforese de hemoglobina. Só traz a avaliação quali e não tem a quanti. Entendi. Tem alguns ensaios que eles são subjetivos, né? Então a gente opta por não avaliar esses determinados ensaios, porque a gente já coloca no relatório de avaliação a contagem, por exemplo, no caso de hematoscopia, a contagem do diferencial. Então, a série branca, a série vermelha, seria um complemento da contagem do diferencial. Então, a gente optou por não disponibilizar no relatório de avaliação, mas os dados estão no perfil de resultado para qualquer acompanhamento e análise do relatório do participante. Então, é só consultar no perfil de resultados. Perfeito, Adriana. Rapidinho, Polônia, só vai lá, Cláudio, vai lá. Complemento. E só trazer, doutora Bárbara, que a gente vem analisando a possibilidade de disponibilizar alguns ensaios educativos, tá, no relatório de avaliação. A gente está fazendo alguns estudos para melhoria no próximo relatório de avaliação do próximo ano cumulativo. Tá? Então, pode ser que alguns desses ensaios eles passem a constar no relatório de avaliação. Tá?
Pode falar, desculpa. Cláudio, não, tranquilo, tranquilo. Aproveitando aqui, mais uma pergunta sobre Edu, tá? A Débora pergunta, se os ensaios, se é necessário para os ensaios Edu, realizar a avaliação interna do resultado. Aí, se sim, você poderia explicar como eu faria essa análise, visto que pode ocorrer as variações como mencionado por vocês? Sim, doutora Débora, é necessário realizar uma avaliação interna, sim, do resultado sempre, né? A gente tem que sempre fazer uma avaliação interna. Nesse caso, a senhora pode fazer o seguinte, se tiver algum grupo, né, no perfil de resultados que tem algum método, que seja, vamos chamar o método ouro, a senhora pode utilizá-lo como referência e ver se os dados eles estariam dentro ou não daquela faixa, tá bom? Tem mais uma, o educativo tá gerando bastante perguntas. Mas é importante, é importante. A Aline pergunta, os educativos temos problemas de questionamentos em auditoria, pois exigem nossa avaliação externa, ou seja, contratamos o módulo, mas não é avaliado, assim temos que avaliar internamente, dar um jeito, ou realizar programa alternativo de controle. A auditoria nos pede o que fazemos com os educativos. Posso responder, Adriana? Pode. Então, doutora Aline, isso daí é aquele famoso calcanhar de Aquiles, né? É uma dor que dói tanto em vocês, principalmente vocês que gastam reagente, gastam tempo, e a gente também que prepara um programa tão especial para vocês e chega lá e não consegue avaliar, ou é porque é calculado ou por outros motivos, né? Mas, assim, a gente sempre pensa, parte do seguinte ponto inicial. Eu tenho que avaliar, mas eu tenho que avaliar de forma condizente com a realidade do laboratório. Não adianta eu avaliar só por avaliar, que eu vou dar uma falsa ideia de que aquele ensaio está sendo avaliado, opa, tô legal. Às vezes, não, mas pode ser que não esteja, né? Ou ou dar um inadequado, que na verdade o laboratório não está nem inadequado. Só que é o grupo que ele está sendo avaliado que não está condizente com a realidade. Tá? Então, nesse ponto, a gente opta por não avaliar. Não é porque a Controlab quer não avaliar, mas nesse caso é a melhor opção dentre os dois mundos. Tá? Mas a gente faz diversos estudos estatísticos, de formação de grupo, ou até mesmo essas questões de quando é oferecido como educativo, com a possibilidade de avaliar. A gente tem constante estudo para que diminua, né, essa quantidade de não avaliados. Tá bom? E até naquele caso... Pode falar. Pode falar. Não, e até naquele caso que eu comentei, né, que a gente não avalia porque o ensaio apresenta alta variação, né, não fica simplesmente por aquela situação, né, a gente avalia aquele comportamento a cada rodada para ver se vai mudar esse comportamento, para ver se a gente consegue avaliar em algum momento. Então, a ideia é sempre avaliar, mas realmente avaliar se for realmente viável, né? Não avaliar de qualquer jeito, como o Cláudio comentou. E esse exemplo, doutora Aline, é o que a gente vê muito também, né? Infelizmente. Mas, como eu falei, a gente depende muito também da participação de todos os laboratórios, né? Que se atentem à unidade de reporte que está sendo utilizada, que informe corretamente o kit que está utilizando, o equipamento que está utilizando, porque assim, já é tão difícil a gente conseguir fazer uma avaliação, né? E aí quando o participante, eu não estou jogando só a culpa em vocês, tá, pessoal? Mas assim, às vezes o laboratório, na hora de reportar, ele pode reportar uma informação que não é adequada, né, do laboratório. Isso complica um pouquinho mais essa análise dos dados. Mas a gente está tentando realizar alguns estudos para poder melhorar cada dia mais. Tá bom? Isso mesmo. Podemos me seguir? Acho que sim, senão a gente não vai atender todos os temas que nós temos ainda. Então, vamos lá. Uma outra sinalização que tem no relatório de avaliação é a não participação justificada, né, que é sinalizado como NPJ. O que seria isso? É quando o laboratório ele está com as atividades parada por algum motivo, como, por exemplo, a falta de kit ou equipamento parado porque está em manutenção. Então, quando isso acontece, ele deve entrar em contato com a Controlab, entrar em contato com a gente, enviar um documento que comprove essa situação, porque a gente desconta essa rodada da pontuação do laboratório,
ou seja, o laboratório ele não fica prejudicado, ele não fica com não respondido por não ter participado, né? E é importante ele fazer esse contato com a gente, embora ele só possa fazer uma vez no ano para aquele determinado ensaio, para não prejudicar no final o certificado dele. Mas, uma vez acontecendo, ele não tendo um contato já de NPJ, de não participação justificada para aquele ensaio, é importante que ele faça esse contato com a gente para que ele não fique com o não respondido, certo? Bom, agora a gente vai ver algumas situações de códigos de NA que aparecem no relatório de avaliação, como, por exemplo, NA08, né, que é quando, por determinação do grupo assessor, a gente não avalia, né, não é avaliado aquele determinado item ou grupo de avaliação, né. Então, por exemplo, nesse exemplo de relatório que eu trouxe aqui, tem 2 itens que foram avaliados dentro do mesmo grupo de avaliação, mas um item não foi avaliado, né, então, geralmente apresenta algum comportamento diferente dos demais, resultados outlines, que são resultados discrepantes, aberrantes, então o grupo assessor opta por não avaliar aquele item ou aquele grupo de avaliação, certo? Aqui uma outra situação, que é o NA10, que também pode aparecer no relatório de avaliação de vocês, que é um não avaliado por não formação de grupo ou por comportamento atípico. Então, aqui no relatório de avaliação, aqui eu trouxe um relatório de avaliação, onde também tem 2 itens que foram avaliados no mesmo grupo, e um item apresentou um NA10, né, ele não foi avaliado. Mas aí vocês podem me perguntar, mas como eu sei. Já vou ver o que é essa sinalização aí. Mas aí vocês podem me perguntar, como eu sei se esse NA10 foi por não formação de grupo ou por comportamento atípico? Vocês precisam consultar o perfil de resultado, porque se tiver no perfil de resultados, como está aqui apresentado, formação de grupo e o CV, né, o coeficiente de variação sinalizado com asterisco, significa que houve um comportamento atípico ali naquele grupo e que por isso ele não foi avaliado. Agora, se eu não tiver as informações do grupo aqui sinalizado, se só tiver traço, ele não foi avaliado por não formação do grupo, certo? Adriana, a doutora Vera levantou a mão aqui. Sim. Doutora Vera? Pois não? Oi, boa tarde, tudo bem, gente? Eu sou do LACEN. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora Vera. Não, eu queria tirar uma dúvida, na verdade é uma espécie de sugestão, observação, que é o seguinte, quando, por exemplo, eu faço uma análise, um ensaio, que no meu item, digamos, item 1, não houve crescimento da bactéria, do fungo, não houve crescimento. Aí lá no ensaio seguinte, que é para eu identificar a bactéria que cresceu, como não houve crescimento, eu não informo, né? Não cresceu ninguém, não tem ninguém ali. E aí ela vem sempre o resultado não reportado. Mas de fato não é reportado, porque não tinha nada a ser reportado. Eu acho assim, eu não tenho muito acordo com esse tipo de resultado não reportado, ele deveria ser adequado, porque não foi reportado, porque de fato não houve crescimento. Enfim. Qual o módulo que a senhora está se referindo? Digamos, bacteriologia, cultura, por exemplo, algo nesse sentido, fungo. Entendi. Eu não estou me recordando, doutora Vera, se tem nas opções de respostas, no qual, não sei se você se recorda, se tem as opções... Oi, doutora Vera? Perdão, estou ouvindo, perdão. Oi. Eu não estou me recordando se nesse módulo específico, né, porque são muitos, se tem uma opção de não houve crescimento, ou alguma opção semelhante, mas eu vou verificar depois, né, internamente, para poder sinalizar para a senhora, se a senhora puder colocar aí no chat o seu número de participação, ou na verdade, melhor, encaminhar um e-mail para a gente, que aí a gente responde para a senhora.
Você consegue ver aí, Cláudio? Então, deixa eu tentar sugerir, doutora Vera. Boa tarde. Primeiro, é importante que a senhora verifique lá na IUCA se tem alguma instrução, né? O que é IUCA? É a Instrução de Uso e Critérios Adicionais, que é o documento orientativo lá no sistema online, tá? Ele fica logo assim, a senhora acessou o sistema e já fica lá na aba de acesso rápido. Ela pode verificar. E, por exemplo, quando não tem crescimento, né, a senhora tem que reportar como negativo. Tá? É importante que a senhora veja se tem essa opção lá para fazer esse reporte. Tá bom? Ok, muito obrigada. Sim. Obrigado, doutora. Adriana, eu vou só complementar aqui. Sim. A doutora Maiara Santos, ela falando ainda lá de bilirrubina indireta, ela botou assim: ao reportar o resultado de proficiência, não reportei o resultado da bilirrubina indireta, pois meu sistema calcula. Nesse caso, preciso reportar? Doutora Maiara, se a senhora realiza esse ensaio na sua rotina, a senhora tem que reportar sim. Tá? A gente disponibiliza lá no campo kit, né? No caso, a senhora não tem kit, a senhora coloca como calculado, que é o sistema já aplica essa avaliação como educativo, tá bom? Então a senhora pode reportar os resultados e selecionar a opção calculado como kit na hora de reportar, tá bom? Pode continuar, Adriana. Tem só Ok. uma pergunta ali sobre você poderia explicar um pouco sobre o percentual de adequação, né? Por exemplo, de que forma o NA e ou NR abaixo diminui o percentual de adequação da unidade. Não compreendi a pergunta. Deixa eu Pode repetir, doutor Polônio? Poderiam, por gentileza, Entendeu, Cláudio? explicar um pouco sobre o percentual da adequação? Por exemplo, de que forma acho que é de que forma o receber um não adequado e ou não realizado, NR, abaixa o percentual de adequação da unidade do laboratório, acho que é isso. Eu acho que responder que é não avaliado esse NA. Isso. A gente não conseguiu entender muito bem a sua pergunta, doutora Bárbara. Seria com relação ao percentual para poder emitir o certificado de proficiência? Ou é isso? Isso, isso. Certificado de proficiência? Ah, tá. Para poder. Os ensaios não avaliados, né, os NAs, eles não contabilizam no seu relatório de avaliação para a emissão do certificado. Tá? Então, por exemplo, a senhora, para a maioria dos ensaios, precisa atingir 80%. Né, glicose, bacteriologia, entre outros ensaios. Para alguns são 90%, que é a parte da sorologia, né, lá para parte de hepatites, e 100% para HIV e sistema ABO. Caso a senhora ver essa meta, então, a senhora lá no acumulado, a senhora consegue verificar essa informação. Tá? A gente não colocou aqui nessa apresentação, mas voltando, né, então a gente pode fazer mais uma vez um atendimento para a senhora, explicando também onde fazer essa consulta. Tá? Então, eu peço para a senhora entrar em contato com a gente e a gente explica tudo isso para a senhora. A senhora pontua quais são as suas principais dúvidas, que a gente está, infelizmente, o tempo já está curto também, e aí a gente consegue responder de maneira mais direcionada e direta, né, para a senhora. Vamos combinar assim? A senhora entra em contato com a gente, então? Pode continuar, Adriana. Oi? Ela sinalizou aí, vai entrar em contato? Sim, acho que sim. Então, tudo bem. Vamos prosseguir. Então, aqui mais uma situação de NA, nesse caso é o NA12, que aparece no relatório, que é quando não é avaliado por sistema analítico não identificado, ou seja, o laboratório ele não reportou o sistema analítico. Então, observe aqui nesse relatório que o kit, o equipamento ficaram em branco, então ficou como não respondido. E isso é prejudicial para o laboratório, né, porque ele perde a oportunidade de ser avaliado nessa rodada, né, e para os 3 itens, nesse caso, nesse exemplo que eu coloquei aqui. Então, ele perde a possibilidade, né, a oportunidade de avaliar a sua rotina naquela rodada.
Então, é importante que sempre que, se ocorreu, se ele não reportou, na verdade, ele reportou, mas ele não reportou o kit, o equipamento. Então, realmente, ele precisa sempre se atentar para essas informações e reportar corretamente os dados. E, por último, para finalizar aqui as informações, não, a gente ainda tem mais uma sinalização das legendas. Então, a gente tem aqui, no relatório de avaliação, algumas identificações de NA21 e NA22, que nada mais é, no caso do NA21, a soma de algumas situações, como NA08, NA10 e NPJ, e no caso do NA22, a soma de NA02 e NA12. Né? O NA02 e NA12 é quando o reporte após a liberação de avaliação ou ausência de informações sobre o conjunto analítico utilizado. E aqui eu trouxe uma situação que também aparece na legenda, né, do relatório de avaliação, que em alguns casos os resultados eles podem estar sinalizados com 2 asterísticos, que significa que o dado foi normalizado. Então, eu trouxe um exemplo de biologia molecular de HIV, que isso acontece, onde os dados, tanto do perfil de resultado, né, da média, desvio padrão, coeficiente de variação, a faixa de avaliação, eles estão sinalizados com 2 asterísticos. Ah, mas por que isso acontece? Porque em alguns casos, os dados a gente precisa transformar, né, para tornar a distribuição um pouco, a distribuição normal, e viabilizar a avaliação, para que a gente possa avaliar melhor. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu estou ressaltando, nesse exemplo do resultado já normalizado, né, já transformado, 4,18, o dado reportado pelo participante foi 15.300 cópias por ml, né, mas a gente transformou esses dados com a log base 10, para tornar a distribuição normal, não apenas desse participante, mas de todos. Tudo bem até aqui? Aqui a gente finaliza o relatório de avaliação para seguir agora para o perfil de resultados, que a gente vai falar um pouquinho. Posso seguir? Pode seguir, Adriana. Ok. Então, aqui no perfil de resultados, é aquele documento que a gente vai fazer uma análise de todos os resultados, de todos os resultados que foram reportados naquela rodada. Então, observem que é um documento público, diferente do relatório que a gente viu, que é um documento individual do laboratório, então todos têm acesso, onde vai conter um resumo ali estatístico de todos os dados daquela rodada, de todos os itens, ok? Então, eu chamo a atenção para a quantidade de laboratórios, para a coluna quantidade de laboratórios e quantidade de dados, né? É importante mostrar que há uma diferença de valores de dados entre elas, porque na quantidade de dados, eu posso ter ali participantes reportando, por exemplo, mais de um sistema, né? Então, a informação, o dado, tende a ser maior que a quantidade de participante, e com essa informação eu tenho uma ideia de movimento do mercado, eu tenho como verificar a quantidade de participantes que estão usando o mesmo sistema que o meu, ou outro sistema que eu estou monitorando no mercado, assim como eu tenho uma ideia de variação, né, dos sistemas no mercado. Eu tenho como fazer uma análise da variação, verificando o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, eu tenho como analisar, o meu sistema, ele está apresentando uma variação de 10%, mas existe outros sistemas apresentando uma variação de 3%. Será que é viável manter esse equipamento na minha rotina? Então, isso esse documento possibilita eu fazer esses questionamentos e vai me auxiliar na análise crítica daquele momento, daquele ensaio. Ainda no perfil de resultados, a gente tem as informações do percentual de adequação de cada item. Eu não comentei, mas a gente também tem as informações dos grupos, né, de avaliação formados, desde o mais específico para o menos específicos, e também o limite aplicado,
para aquele ensaio. Aqui eu trouxe um perfil de resultados qualitativo, onde a gente tem as informações da interpretação, que é o que é avaliado, mas também a gente traz a informação do valor, né? Porque mesmo sendo qualitativo, existe um valor inserido na análise, e a gente pede esse valor no formulário e traz esse resumo estatístico no perfil, segmentado por kit, porque ajuda, a gente já viu que auxilia o laboratório numa tomada de decisão, numa análise, na verdade, numa análise crítica, né, onde ele consegue verificar o comportamento dele frente aos demais, em frente à média daquele grupo. Então, vendo aqui com mais detalhes apenas a interpretação, onde eu tenho os dados daquele item com o consenso geral e as opções disponibilizadas no formulário online. Nesse caso, é negativo, positivo e indeterminado. E, ao final do perfil de resultados, a gente tem um comentário técnico, campo de comentário técnico, onde vai trazer para vocês informações relevantes sobre aquela rodada, sobre um determinado item. Se um item não foi avaliado, vai constar a informação nesse campo de comentário, principalmente dos módulos qualitativos. Então, é sempre importante que vocês consultem no relatório de avaliação, ao final do resumo estatístico, consultem esse campo para verificar se tem alguma informação relevante para a sua análise crítica. Então, aqui com mais detalhes. E aqui eu finalizo a minha explicação, mas a gente parte para algumas considerações finais, apenas para poder contextualizar o que nós vimos até aqui, na nossa conversa de hoje, né? Nós falamos do relatório de avaliação no primeiro momento, então nós vimos que é um relatório individual, né? Vai auxiliar o laboratório numa tomada de decisão, ele vai avaliar o seu desempenho daquele ensaio frente ao grupo de avaliação, e tem o perfil de resultados que a gente acabou de ver, que vai permitir ali a comparação mercadológica, né, permitindo fazer uma análise estatística de todos os grupos, não apenas do grupo de avaliação dele, mas de todos, permitindo ali aquela comparação mercadológica que, inclusive, eu falei no início da nossa conversa. E com isso o EP evidencia, né, o ensaio de proficiência evidencia a conformidade dos processos e permite identificar falhas que não vão ser percebidas de outras formas. Como a gente falou no início da importância do ensaio de proficiência, eu trouxe aqui rapidamente, né, brevemente, alguns benefícios que estão alinhados com a importância do ensaio de proficiência. E um deles é a padronização da fase analítica frente ao mercado. E isso a gente viu no perfil de resultados, que a gente, analisando aqueles dados, né, as informações que ele traz, a gente consegue fazer essa análise e padronizar frente ao mercado. Avaliar a eficiência do controle interno e assegurar a sua adequação em métodos específicos. Avaliar e monitorar o desempenho dos laboratórios em ensaios específicos. Identificar acertos e inconformidades. Determinar as características de desempenhos de métodos já estabelecidos ou novos métodos e tecnologias, como também o perfil vai permitir isso. E prover ações corretivas e preventivas, e com isso conduzindo a uma melhoria contínua. Bom, pessoal, essa era a conversa, a mensagem, as informações que a gente tinha para passar nesse primeiro momento, nessa conversa de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos, que vocês tenham conseguido extrair alguma informação de valor para a rotina de vocês. Em caso de dúvidas, as dúvidas que a gente já discutiu aqui, né, mas vocês podem entrar em contato conosco, que a gente esclarece posteriormente, tá? E se ficou alguma dúvida que a gente não respondeu aí no chat, a gente também consegue responder depois e disponibilizar junto com a gravação no site, no menu ajuda. Tudo bem? Pessoal, Cláudio, doutor Poloni, querem falar algo? sim, desculpa, eu acabei de postar aqui o link para o preenchimento Sim. o link para a emissão do certificado. Então, por favor, acessem o link
preencho com seus dados para emissão do certificado e também tenho ali a pesquisa de satisfação. Tá? A gente não conseguiu responder todas as perguntas que ficaram, a gente inclusive extrapolou o nosso tempo, mas tentamos fazer ali um balanço entre apresentar o conteúdo que foi preparado, porque tinha muita informação ali que a gente sabia que ia ajudar, né, vocês, e também atender as perguntas dentro do que era possível aqui para o momento, tá? Então, aquilo que não foi respondido, posteriormente será respondido, as perguntas do chat, né, que não foram respondidas, vão ser posteriormente na gravação disponibilizadas as respostas, tá? Isso mesmo. Isso, inclusive os questionamentos referentes à especificação, tá? Dos gráficos, do erro total, a gente vai responder também e vai deixar disponível junto com a gravação, ok? Obrigado, Então, pessoal. Por Perfeito. favor, Obrigada, pessoal, pela atenção. e por favor não esqueçam de acessar o link, preencher ele, tanto para o certificado quanto para informar ali a satisfação de vocês com essa atividade, tá bom? Exatamente, doutor Polônio, é muito importante a participação de vocês na pesquisa. Então, a gente vai ficar um pouquinho ainda online para poder dar tempo de vocês responderem, tudo bem? Muito obrigada, pessoal. Agradeço aí a permanência de vocês nessa atividade, foi muito bom. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos e todas. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí.